entre os mais cotados aí que a gente fala no ciclo do governo, os que surgem são nomes de 3 homens, brancos no caso, né? Há uma pressão por uma escolha de uma mulher, já que sai a vaga de uma mulher. O senhor não acha que seria importante a escolha do presidente Lula de uma ministra mulher? E isso realmente não está não está na avaliação dele ou ainda pode acontecer na sua opinião? Carla, eu acho muito importante, muito correto que a sociedade, que a imprensa faça esse debate. Porque nós passamos 4 anos aí com isso sufocado, que as pessoas não tinham nem o direito de dizer isso. Então, eu acho importante. A sociedade precisa respirar, colocar suas ideias, defender as suas teses, a imprensa tem que ser livre para fazer esse debate. Nós somos nós somos um país construído à base de uma sociedade escravocrata. Nós somos um país com uma tradição machista estrutural. Não é fácil você chegar onde nós chegamos. Se você pegar o que o presidente Lula fez, foram avanços significativos nessa área. Criou cotas, criou o Ministério e recriou agora da Igualdade Racial, dos povos indígenas, nomeou um ministro negro na Suprema Corte, nomeou mulheres na Suprema Corte. Nunca se teve tantas mulheres ocupando os ministérios, bancos privados ou bancos públicos. Os 2 maiores bancos são presididos por mulheres. É um número de mulheres no ministério muito grande. Ainda é pouco? O ideal é que fosse 50-50. É um processo em construção. Olha a fotografia do Ministério de Temer e olha a fotografia do Ministério de Bolsonaro. Vocês vão dizer sobre tudo isso. Então, está indicando pessoas, como foi agora a menina do STJ, Rosilene, se a memória não me traiu, de Minas. Então, é um processo de afirmação da presença tanto feminina na sociedade brasileira, quanto no respeito à questão de gênero e de raça. Mandou a lei de igualdade salarial, que é uma coisa tão óbvia, mas que o Brasil não acontecia, de igualdade salarial para homens e mulheres, mesmo trabalho, mesmo serviço, mesmo salário. Se você contar isso daqui, talvez há 10 anos, para outra geração, vai dizer, mas as pessoas não vão acreditar que não era assim. Mas foi ele que fez. Então, isso tudo, a gente tem que... 2 pesos e 2 medidas, como se diz. Mas para o STF, ele quer uma pessoa de confiança, então, eu estou historiando para falar. Então, é importante que vocês façam um debate, que a sociedade faça, e eu estou dizendo o que nós fizemos. Que ainda é o ideal? Não, mas avançou muito em todos os outros que estiveram antes de nós. Qual é a situação agora? A situação do país foi muito séria, nós corremos muito risco a democracia correu muito risco, Josias. O país correu muito risco. Então, neste momento, o principal, na minha modesta opinião, é esse compromisso com a democracia, compromisso com a reconstrução do Brasil, que pode ser homem, pode ser mulher. Aí é uma decisão que cabe a ele, é uma prerrogativa que o povo lhe deu. Se nesse momento o que ele está elencando para cumprir essa missão é um homem, eu acho que a gente tem que levar em consideração isso e respeitar. Se é uma mulher, da mesma forma, deve ser levado em consideração e respeitar. Então, não é o critério propriamente dito de correto, justo, de afirmação da mulher ou de afirmação do homem ou da mulher preta. Eu acho que isso são critérios importantes que têm que ser levados em consideração. Não só no STF, mas no conjunto das coisas. Ele vai nomear muita coisa, inclusive ministros. O senhor diz uma coisa que faz todo sentido e é correto. O presidente foi eleito, ele tem a prerrogativa constitucional de indicar quem ele bem entender. É prerrogativa do presidente indicar o ministro do Supremo e também o Procurador-Geral da República. O presidente esteve agora na ONU, o senhor o acompanhou. É uma das suas atribuições acompanhar a execução daquela Agenda 2030 da ONU. O presidente, num gesto que foi inclusive elogiado e foi correto, ele adicionou um item a mais na agenda da ONU, que foi a eliminação do racismo no Brasil. Não acha que nas pegadas desse gesto que o presidente teve na ONU, se ele indicasse agora uma ministra negra para a Suprema Corte,
para substituir a Rosa Weber, que foi uma escolha da presidente Dilma. Aliás, ontem o ministro Barroso fez uma referência a Dilma elogiosa. Olha, ela me indicou para o Supremo, não me perguntou nada, não me pediu nada, e eu faço aqui o que eu acho que é bom para o país, não é? Não acha que seria mais consequente o discurso do Lula na ONU se fosse seguido por um gesto dessa magnitude? Isso é discutido ou não? Não, olha, se ele, nessa concepção que eu estou dizendo aqui de país, se ele encontrar uma mulher negra, ótimo nisso. Nesse momento, nós estamos falando de coisas muito pontuais, não estamos falando de concepção. Mas um gesto positivo não pode ser usado para ser criticado se a sequência do outro gesto não for na mesma direção, ser positivo, mas não ser na mesma direção. Eu acho que isso tem que ter muita tranquilidade. Eu acho que ele também não está com pressa, está no tempo dele, está levando em consideração tudo isso que a gente está debatendo, está ouvindo as pessoas, ouvindo o que ele acha que pode ajudar nesse processo. Ele tem essa característica que eu acho que eu aprendi muito com ele, que é de ouvir. Ter paciência para ouvir as pessoas. É muito atento para o que acontece das manifestações da sociedade e da mídia. Observa. Então ele está formatando a opinião dele. Depois ele vai, como diz o jargão, se fechar em copos e tomar a decisão dele. Eu acho que está baseado nesses princípios que eu estou falando aqui. Eu vou lhe fazer uma pergunta que exige percepção política e acho que é a sua matéria-prima, percepção política. Acha que tudo isso que o presidente viveu, o período que ele passou na prisão, a forma como ele foi tratado, hoje tem que peso nesse tipo de decisão que ele está tomando? A escolha de um procurador-geral, a escolha de ministros do Supremo, ministros que, alguns deles, votaram contra o habeas corpus, que eventualmente poderia ter evitado a prisão do presidente. Acha que esse histórico tem que peso na decisão que ele está tomando agora? Dos princípios que o norteou a fazer as indicações, peso nenhum. Ele mantém muito claro do que ele acha que tem que ser ministro da Defesa do Brasil, da Constituição, né, da democracia, da soberania. Isso é muito forte nele. Qual é o peso? Ter cuidado, aprofundar mais, ouvir mais, estudar mais o perfil, a história, para poder ver a sintonia que tem em relação a esses princípios. Não espere de Lula ele indicar alguém para fazer o que ele quiser. Essa não é a índole dele, né? Mas é que defenda a democracia, que defenda os princípios da soberania nacional, que tenha compromisso com o projeto de erradicar a fome, de levar trabalho, dignidade para as pessoas, de respeito às liberdades individuais e coletivas, né, de ter sentimento de justiça social. Acho que isso permeia. Eu queria complementar uma coisa que você falou, para não passar despercebido, que é muito importante, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. A volta do Brasil para essa agenda da ONU, né? A agenda da ONU. Você sabe que o Lula criou isso em 2003, quando era ODM, do milênio. E depois esse processo foi migrando com a ONU para o do desenvolvimento sustentável. A Dilma criou um grupo de trabalho que construiu um projeto maravilhoso. O Temer publicou e abandonou. E o Bolsonaro extinguiu. Nós estamos retomando. Há uma expectativa gigantesca do mundo que debate isso pela volta do Brasil.